Para vocês, o que é variação linguística? Não sei. Também não. Não conheço. Eu não sei. Variação linguística eu acho que são as mais variadas formas de comunicação que a gente pode ter. Porque a gente tem culturas diferentes, a gente tem aprendizagem diferente e a gente acaba se expressando diferente. Então, ao meu ver, eu acho que variação linguística seria isso. Para mim, a variação linguística, ela dá um múltiplo sentido ao que se interpreta, aquilo que se percebe e aquilo que se sente. Seria uma variedade de tipos linguísticos que tem na nossa língua brasileira. E na sua época, o que significava pão? Pessoa bonita. Uma comida do dia a dia. É um carboidrato, um tipo de alimento que é rico em carboidrato e a gente come satisfatoriamente. Bom, eu acho que quando a gente fala a palavra pão, me remete mais à comida, né? Enfim. Quando fala pão, para mim, eu logo penso no pão francês da padaria. A língua abriga vários registros que dependem basicamente da situação de fala e com quem se fala. Há os mais diversos fatores que são responsáveis por essa variação, como por exemplo, região geográfica, se é paulista, carioca, nordestino, a idade, o sexo, o grau de instrução, a classe social que a pessoa está inserida e a situação, se ela é mais formal ou informal. Dentre as mais diversas variações, pode-se dizer que a principal oposição se dá entre a linguagem padrão, ou culta, e também a linguagem popular, ou então coloquial. A noção de certo e errado está ligada principalmente ao prestígio que a norma culta recebeu dentro da sociedade. Mas é importante dizer que todas as variações linguísticas são legítimas e merecem ser respeitadas. E é esse respeito que vai ajudar a combater o preconceito linguístico. A variedade culta é difundida principalmente pela escola e pelos meios de comunicação, e é geralmente mais utilizada pelos grupos sociais de melhores condições. A variação linguística se dá em 4 níveis: o nível lexical, o nível morfológico, o nível sintático e o nível fonético. O nível fonético diz respeito à alteração da pronúncia das palavras, como por exemplo, planta e pranta, voz-me ser, você, você e ser. Nível morfológico diz respeito à alteração das formas das palavras, como por exemplo, verão, verãos, limão, limões, oposição ãos a ões. Nível sintático diz respeito às alterações nas correlações entre as palavras, como por exemplo, o fenômeno da concordância nominal que acontece no século XX, onde as pessoas tentam demarcar apenas o plural nos artigos, como por exemplo, os meninos chega amanhã. E o último, mas não muito menos importante, o nível lexical, que diz respeito à escolha das palavras, como por exemplo, mandioca, aipim, dentre outros. Existem 4 tipos de variação linguística: a geográfica, a social, a histórica e a estilística. A variação histórica acontece em um determinado período de tempo e pode ser identificada se a gente comparar um recorte de um período e um recorte de outro. O processo de mudança é gradual. Começa por um número mais restrito de falantes e aí passa a ser adotados por maiorias. É nesse momento que ele se torna mais expressivo. Essas variações antigas continuam permanecendo principalmente pela utilização das gerações mais velhas. Elas convivem ao mesmo tempo até que a variação mais nova se consagra, principalmente quando elas entram dentro da escrita. A variação geográfica se dá principalmente pela variação de pronúncia, vocabulário e sintaxe entre as regiões.
comunidade mais ampla, acabam surgindo comunidades linguísticas menores. E aí elas vão se alterando de acordo com a região. Por exemplo, nós temos uma linguagem no norte, outra no nordeste e outra no sul. E a mudança entre as regiões se dá de forma gradual, não exatamente entre o limite dessas regiões. O nível social agrupa alguns fatores de diversidade, como o nível de escolaridade, o nível socioeconômico, a idade e o gênero do indivíduo. O uso de certas variedades pode indicar qual o nível de instrução e até mesmo o nível socioeconômico de uma pessoa. Mesmo assim, as pessoas que vêm de um grupo menos favorecido podem atingir o grau de prestígio da língua. A variação estilística se refere às diferentes circunstâncias de comunicação. Ou seja, um indivíduo pode mesclar a sua linguagem em certas ocasiões ou não. Por exemplo, diante de um juiz, uma pessoa utiliza o padrão mais próximo da norma culta. Já em uma conversa informal entre os amigos, esse mesmo indivíduo poderá trabalhar com gírias, dentre outras expressões. Brasileiro
é certeiro e tem direção.